Se você tem uma planilha que está apresentando o erro ref, mas você não sabe como solucioná-lo, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar o que significa o erro ref e como você pode corrigi-lo aí nas suas planilhas. Então, para começar, o erro ref ele ocorre quando uma fórmula ela não consegue identificar a célula ou intervalo de células que ela se refere ou quando essa referência não é válida. Para que você possa compreender melhor, observe neste exemplo que eu tenho aqui na coluna A alguns valores e aqui na célula A7 eu tenho uma fórmula que soma esses valores. Então eu tenho aqui igual A2 mais A3 mais A4 mais A5. Agora veja o que acontece se eu excluir alguma linha que contém valores que fazem parte da soma. Note que o Excel retornou aqui o erro ref. Então, se eu selecionar a célula que contém a fórmula, eu vou notar que a referência da célula excluída foi perdida. E aí, consequentemente, a fórmula vai retornar aqui o erro ref. Então, se este for o seu caso, você tem três opções. A primeira opção é você tentar desfazer a ação teclando Ctrl Z, dessa maneira. Se não for possível desfazer a ação, então a segunda opção é ajustar a sua fórmula removendo aqui a referência que foi perdida, dessa maneira. E a terceira opção é você tentar descobrir qual era a referência que foi perdida. Geralmente, essa opção ela envolve um pouco mais de trabalho, então você vai precisar investigar aí na sua planilha qual era a célula ou intervalo de células que está com a referência quebrada. Bom, um segundo cenário onde o erro ref costuma ocorrer é quando você utiliza uma referência inválida dentro de uma fórmula. Para melhor compreensão, observe neste exemplo que eu tenho aqui uma tabela contendo o ID e o nome de algumas pessoas. E aqui do lado eu estou usando a função procv para retornar o nome de acordo com o ID que eu estou pesquisando aqui na célula E2. Lembrando que se você ainda não conhece a função procv no Excel, então eu recomendo que você assista ao vídeo que eu vou deixar aí nos cards, ok? Mas o ponto aqui é o seguinte, observe que eu estou especificando que eu quero que o procv retorne o resultado que está na coluna 2, que no caso é a coluna que contém os nomes. Mas vamos supor que eu tenha me enganado e tenha especificado a coluna 3. Então observe que o Excel vai retornar o erro ref, pois eu estou especificando uma coluna fora do intervalo que eu declarei aqui no início. Em outras palavras, eu disse para o procv que a minha matriz tabela é o intervalo de A2 a B6, ou seja, um intervalo com duas colunas. Porém, na hora de especificar a coluna que eu desejo retornar, eu acabei inserindo aqui a coluna 3. Então, a fórmula não consegue compreender isso e ela acaba retornando o erro ref. Então, como solução, basta analisar a fórmula e corrigir aqui o número da coluna, dessa maneira. Lembrando que o erro ref ele pode ocorrer em outras funções do Excel. Então, neste caso, você vai precisar entender a sintaxe da função que você está utilizando para evitar esse erro. Bom, e para finalizar, se você tem uma planilha com uma base de dados muito grande e você deseja verificar se em algum local da planilha existe o erro ref, então você pode fazer isso utilizando a ferramenta Localizar e Selecionar. Então, para exemplificar, observe que eu tenho aqui uma tabela e algumas células estão com o erro ref. Então, para eu localizar rapidamente esses erros, basta fazer o seguinte. Primeiro, selecione aqui o conjunto de dados que você deseja localizar os erros. Em seguida, vá até a guia Página Inicial, Localizar e Selecionar, Localizar. Aqui na caixa de diálogo Localizar e Substituir, no campo Localizar, basta digitar aqui o erro ref, dessa maneira. Em seguida, clique aqui no botão Localizar Tudo. E ao clicar aqui no botão, todos os locais que estão com erro serão exibidos. Um detalhe aqui é que se você não encontrar os erros na sua busca, então basta você acessar o campo Opções, Examinar, Valores. E aí você clica novamente em Localizar Tudo. Bom, e como uma solução alternativa para você remover o erro ref, basta acessar aqui a guia Substituir. Em seguida, preencha aqui o campo Localizar com o erro ref. E no campo Substituir,
deixe em branco ou insira um valor de sua preferência. E aí, para finalizar, basta clicar em substituir tudo. E pronto, observe que onde havia o erro ref, o Excel removeu o erro. Então essas são algumas maneiras de se lidar com o erro ref no Excel. Eu acredito que esse seja um dos erros no Excel mais complicados de se solucionar, pois ele envolve a perda de referências de células. E para você descobrir, você precisa conhecer bem a planilha que você está trabalhando. Do contrário, você vai ter que analisar bastante para você descobrir a quem se refere as fórmulas quebradas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.